Muito bem, já estamos de volta para fazer o quê, professor? Relembrar, recordar o que nós vimos sobre a aula de reprodução. Todo aquele setor de olivinagem, mas só vamos relembrar, só frisar a parte que estávamos falando sobre extrusão, preparação do macho, da fêmea, matriz, como retira esses ovos, não é isso? Como se prepara, quais são os materiais utilizados, como se faz esse manejo de inclusão, manutenção, até esses filhotes estarem aptos aí para onde? Para o tanque de desenvolvimento e engorda. Então, dá uma olhada lá na tela, meus queridos. A nossa aula agora é a nossa aula 45.2. Na 45.2, nós vamos falar da piscicultura, mas somente de reprodução. Então, o que foi que nós vimos na última aula, professor? Reprodução, tipos de reprodução e o manejo. Manejo de retirar, coletar esses materiais genéticos. Então, vamos lá. A gente vai voltar aqui alguns slides, só para mostrar a vocês aqui, ó, pontos chaves. Quais são os pontos chaves que nós vimos, professor? Processo artificial de desova. O que temos que tomar cuidado? Aqui, Putinho, sempre observar a estrutura morfológica da fêmea e do macho. Então, nós temos aqui, ó, o abdômen, tem que estar, então, a palavra abulado, né, abaulado, é inchado, estufado. E aí, tem que ter uma eficácia na região ventral, tanto do macho como da fêmea. E observar a vascularização, a irrigação, da onde, professor? Da região urogenital. Aqui, ó. Jefferson, tá bem para cá, ó. A região urogenital, ela é bem avermelhada. Isso é proporcionado pelo quê, professor? Indução para melhorar o processo de coleta através do sistema hipofisário. Você faz, né, uma maceração do sistema hipofisário muito utilizada em tilápias, em carpas e introduz nos reprodutores. Aumenta a tela aqui pro tio. Essa introdução, essa coleta, essa introdução, olha aí, ó, é feito na região dorsal, tanto da fêmea como na região dorsal do macho. Esse extrato hipofisário vai auxiliar e melhorar o desempenho de coleta e desenvolvimento de espermas e ovos. E lembrando, falamos aí, ó, que a movimentação da extrusão, ou realizar os processos extrusionários, são das nadadeiras em fêmeas, tá? Entre as nadadeiras peitorais até a região urogenital, que fica na região caudal, isso das fêmeas. E nos machos, professor? Nos machos, pessoal, é na lateral, é na barriga. Então, você pega da nadadeira dorsal e faz um movimento até a região urogenital. Professor, na fêmea, o que nós vimos? Nós vimos que na fêmea a coleta, vocês estão observando aí? A coleta essa massa, que parece uma massa, né? Amarelada aqui, ó. Ela tem um muco, uma mucilagem bem liguenta. Então, você tem que apertar, isso vai facilitar a retirada desse muco, mas aqui, ó, o tio, tem que ter a água, esse receptor que vocês estão vendo aqui, esse baldinho de coleta, ele tem que ter uma água com uma temperatura aí de 28 graus, tá bom? Manter essa temperatura, porque você tem que mexer, lembra? Tem que mexer para poder homogeneizar e separar todas as ovas. Quando você separa todas as ovas, e aí, para melhorar a eficiência de contato na hora que você for misturar o sêmen do macho, você pode fazer isso com até 5 fêmeas. É muita ova, gente. Eu vou até passar aqui, ó. Pode manter aí, ó. Cadê o macho? Para. Não, abre aqui para mim. Isso, aqui é melhor. Aqui eu vou direto. O do macho, quando você faz isso, o que eu tenho que tomar cuidado que nós falamos aí?
Sempre tomar cuidado para não ocorrer o quê? Alteração do pH. Todos os machos, nós já vimos aí, quem estudou biologia, com a professora Tábida e o professor Silvio, em sistema de reprodução, em todas as espécies animais, os machos, logo após a ejaculação, eles urinam. E aí tem um processo fisiológico por isso. Os peixes também vão fazer isso. Prof, como é que a gente tem que evitar a urina cair dentro desse pote? Por quê? A urina ela é ácida, a urina tem nitratos e tem ureia, e pode matar os espermatozoides e alterar a estrutura físico-química da água, inviabilizando o processo de reprodução. Então a gente coloca aí antiácidos, nós colocamos bactericidas também na da fêmea, para manter um pH dessa água e não ocorrer a inviabilidade da fecundação. Depois a gente tem que misturar. Ok, prof, tem que terminar essa revisão. Lembra, os filhotes, eles têm um período aí, ó, que eles não se alimentam, porque eles apresentam esse saco nutricional, denominado de saco vitelíneo. Só depois, professor, que eles começam a se alimentar. Então, isso é depois de 48 horas, uns 3 dias aí, ó, rápido. Aí sim, eles estão prontos para se alimentar. Essa alimentação é com uma ração úmida, nós falamos. Como assim ração úmida? É como faz cuscuz. Você hidrata a ração. Depois, você alimenta ele com zooplâncton e fitoplâncton, e aí eles estão preparados, ó, após 30 dias, para receber ração, tá bom? Aí é em forma de pellet. Ok, meus queridos? Agora a gente finalizou essa revisão aí. Vocês vão ficar fazendo as atividades, daqui a pouco eu te volto para corrigir com vocês e sanar as dúvidas, porque a gente só sabe que tem dúvida quando a gente começa a fazer os exercícios, não é isso? Não se preocupa, quando se tiver dúvida, o tio também explica e tira as dúvidas na hora da correção. Aguardo vocês. Muito bem, meus queridos, estamos de volta. Vamos fazer, então, a correção das atividades. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Vou lembrar de novo, viu? Olha, essas aulas agora, nós estamos vendo as aulas específicas para cada criação. Nós estávamos de forma, né? Nós falamos de forma geral os tipos de criação. Agora, estamos classificando criações de gado de corte, gado de leite, avestruz, codorna, suinocultura, estruticultura, conicultura, só de reprodução. Depois vai ser só de amamentação, desmame, creche e sistema intensivo de engorda. Depois nós vamos falar sobre as instalações específicas para cada sistema de criação, também cabra, ovinos. Então, agora nós estamos fazendo o exercício de correção da reprodução artificial que é realizada onde? Na criação de peixes. E dentro desse processo de criação, a gente vai agora responder as questões, mas não há necessidade, professor, de estar escrito idêntico. Não precisa estar idêntico que eu vou mostrar. Só os termos técnicos. Muitas vezes, os nossos estudantes fazem o quê? Eles descrevem o termo técnico, mas não escreveu ele. Então, não está errado. Mas a gente vai deixar a resposta aqui no quadro, para vocês já observarem o que faltou inserir. Tá bom? Se tiver dúvida, se for necessário, ele mostrou a resposta, mas ainda fiquei com dúvida. A gente volta lá no slide, tá bom? Para poder relembrar, capturar e entender por que é aquela resposta. De olho na tela. Então, ó, atividade de sala, vamos também resolver as atividades e sanar algumas dúvidas. Primeira questão. O processo de reprodução na criação de peixes é muito importante. O processo, pessoal, aí são as etapas, tá? Todo o processo de como realiza os manejos, a coleta, a mistura. Descreva os eventos que ocorrem após a eclosão e o início da alimentação desses alevinos. Após a eclosão, as larvas, que são larvas, lembra? Na hora que eclode, são larvas, apresentam um tamanho em torno de 3 milímetros aí, sendo que começam a se alimentar após 40
a 48 horas. Essa alteração aí depende da espécie, né? Então, professor, qual a importância de a gente estar falando sobre isso aí? Pessoal, se você fornecer ração ou fornecer fitoplâncton ou zooplâncton, aqui, meus queridos, se você fornecer ração ou fitoplâncton ou zooplâncton antes que eles iniciem a alimentação, porque eles ainda estão em forma de larva, eles têm uma bolsa nutricional, que é o saco vitelíneo, que está aqui, você pode aumentar a concentração de matéria orgânica dentro daquela água, alterando o processo físico-químico daquele ambiente, prejudicando o desenvolvimento daquele animal. Então, muito importante, a gente sempre está lembrando para vocês, temos que saber, compreender os estágios de desenvolvimento do animal que estamos criando, para que a gente possa favorecer, fornecer as condições nutricionais, ambientais, ambientais que eu falo, é o ambiente. Lembra da temperatura? Não pode ser alterada a temperatura dentro do viveiro. Tá bom? Vamos lá então para a segunda questão, dá uma olhada. Durante o processo de coleta do sêmen dos reprodutores, devemos ter alguns cuidados para evitar contaminação e morte dos espermatozoides. Cite alguns deles. Então, eu vou colocar aqui, ó. Atenção deve ser dada no momento da coleta do sêmen, principalmente, a gente está frisando aqui que é do macho, tá, gente? Para evitar o quê? Contaminação da água, por causa da urina, a qual vai inativar a motilidade, quer dizer, na verdade, vai matar os espermatozoides. Então, deixa eu só explicar uma coisa para vocês aqui. Essa pergunta foi referenciada totalmente em relação ao macho, mas é bom eu lembrar a vocês que o processo de coleta também das fêmeas, aqui, ó, o que tem que tomar cuidado no coleta de processo das fêmeas, prof? É somente a temperatura da água. Porque se você tomou cuidado em não deixar que logo após que o macho, olha aqui, ó, logo após que o macho, você retira o sêmen do macho, ele urine aí, mas você não tomou cuidado com a temperatura do receptor de coleta da fêmea, você inviabilizou o quê? As ovas. Aí os espermatozoides estão bem, mas as ovas não estão. Então tem que tomar muito cuidado. Os dois são importantes, tá bom? Mas era só para frisar mesmo, gente. Tá? Sempre lembrando sobre esse processo de contaminação. Questão 2. Para a aquisição das células reprodutoras das matrizes, na reprodução de peixes, é importante, é muito importante, comum. Ai, tira esse comum, não tem nada a ver. Calma aí, vamos fazer uma correção aí. Para a aquisição das células reprodutivas das matrizes, na reprodução de peixes, é importante o processo de indução. Tira esse comum aí, ó. Tem nada a ver. O processo de indução. Cite o extrato utilizado neste procedimento. Ah, tá, não tem nada de dor também, não. Vamos ver a resposta. Oxi. De maneira similar ao utilizado em outras espécies, como pacu e tambaqui, o procedimento mais utilizado é a indução por extrato hipofisário, que é muito utilizado em carpas. Então, meus queridos, só para lembrar vocês, o que vai auxiliar no processo de melhorar, que você realize a retirada do esperma do macho, retirada das ovas das fêmeas, é quando você faz a aplicação do extrato hipofisário. O extrato hipofisário, ele é realizado na região dorsal, tanto de machos como fêmeas. A diferença é que em fêmeas é utilizado aí, ó, um intervalo de quê, professor? Um intervalo de 8 horas
de 8 a 10 horas. Nós chamamos isso de intervalo terapêutico. E são 2 doses que devem ser realizadas no dorso da fêmea. E no macho, professor? O macho é uma dose única. Sempre lembrando que tem que ter relação com a dose de 1 miligrama a 2 miligramas por quilo de macho. Por que isso, professor? Para ter efeito. Meus queridos, voltem aqui para mim. Lembra? Para você induzir o processo de retirada dos machos, quando a gente vai na farmácia, o farmacêutico, o médico pergunta o quê? Qual é a idade do seu filho? É para criança? É para adulto? É para idoso? Miligramas é a quantidade do remédio que você toma. E então, para cada indivíduo, fase do desenvolvimento é uma quantidade. E o macho vai estar receptível para a fêmea e a fêmea para o macho em determinado peso. Então, é importante que siga essa segunda dose para a fêmea e é importante que você siga a dose única para machos, tá bom? Aumenta aqui a tela para mim. Com isso, a gente consegue fazer, então, o processo de extrusão. Extrato hipofisário, tá bom? Lembra sempre que esse extrato hipofisário, ele auxilia no processo de coleta, retirada, tanto dos espermas quanto dos óvulos, das fêmeas. Questão de número 4. Durante o procedimento de retirada dos óvulos, das matrizes, cite a temperatura. Eu até falei isso na questão 2, não é isso? Não, eu peguei e frisei. A temperatura da água para a liberação das amostras. Olha aí, ó. A temperatura da água tem que ficar em torno de 28 graus, tá? Para a liberação dos óvulos. Vem aqui para mim, galerinha. Lembra que esse procedimento de retirada lá das fêmeas, você tem que ter como um banho-maria. Tem que também pegar o quê? Um termômetro, colocar. Por quê, professor? Na hora de fazer a extrusão, que é das nadadeiras para a região urogenital, que vai estar bem vermelhinha, você tem que estar mexendo aquele pote para que ocorra a liberação, a quebra da mucilagem, que deixa as ovas uma grudadinha na outra. Por que tem que fazer isso, professor? Para um melhor contato e homogeneização dos espermas e eficiência na fecundação. Contato. Essa mucilagem, ela está para ajudar. Mas você tem que fazer o quê? Uma quebra, uma movimentação. Essa quebra, essa movimentação pode fazer com que ocorra a perda da temperatura. Então, você tem que estar em banho-maria com termômetro, sempre mantendo a temperatura constante, para que ocorra a viabilidade dessas ovas. Mesmo na hora que você introduz o esperma do macho. E lembrando, o sucesso da fecundação, dessa reprodução em peixes, que já é uma reprodução naturalmente de forma externa, depende da temperatura do pote que você está captando e também do pH da água. Sempre a gente está falando do pH para que ocorra o quê, professor? As condições físico-químicas para o desenvolvimento, porque aquela água, depois você vai passar para um tanque de eclosão, que vão surgir logo após as 48 horas da fecundação, que vem as larvas, ok? Meus queridos, finalizando então a correção sobre reprodução em peixes, o tio vai ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com outro assunto, mas olha, quero lembrar uma coisa para vocês. Professor, cheguei em casa, observei uma determinada situação, estou criando peixe. Tira uma foto, manda para o professor presencial. O professor presencial sempre está em contato conosco, a gente vai fazer um levantamento, passando as dúvidas de qualquer procedimento de manejo que você tenha na sua piscicultura. Vocês receberam também a lista, o cronograma das nossas aulas. Então, vocês já sabem quais são as aulas que estão vindo. Então, meus queridos, qualquer dúvida, não só da aula, mas de uma atividade rural, de uma atividade pecuária que vocês estão desenvolvendo, que nós estamos abordando aqui, é só entrar em contato que a gente faz esse feedback, a gente faz essa devolutiva para vocês, tá bom? Sempre, sempre estamos realizando essas devolutivas com auxílio de engenheiros agrônomos e técnicos agropecuários, tá bom? Tchau, gente, fico por aqui e aguardo vocês.